Bem-vindos de volta às histórias de drama calmo. Meu nome é Mara Vilela. Eu tinha 29 anos e minha filha, Alice, tinha 19 dias de vida quando minha sogra me deu um tapa enquanto eu a segurava no colo. Aconteceu pouco depois da meia-noite. Alice chorava havia 20 minutos. Eu já tinha amamentado, trocado a fralda 2 vezes, medido a temperatura. Rafael estava de plantão numa obra em Curitiba, então eu estava sozinha com ela na casa da mãe dele. A porta se abriu com força. Regina estava na soleira, de robe cinza, os olhos fixos em Alice. O que essa criança tem? Ela é recém-nascida. Às vezes, o bebê chora, pois faz ela parar. Ela entrou e esticou os braços. Virei o corpo para o outro lado. Não, eu estou com ela. Essa casa é minha. Regina, por favor, preciso acalmá-la. Então cala a boca dela. Ou vai embora. Alguma coisa em mim resistiu. A senhora não fala assim dela. A mão dela se moveu antes de eu entender. A palma acertou o meu rosto. Kimberly I. O ombro bateu na comoda. Meus braços se abriram. Alice caiu. O som que ela fez foi pequeno. Depois, silêncio total. Caí de joelhos. Alice! Acorda, filha. Atrás de mim. Regina deu um passo para trás. Você deixou ela cair. Não havia horror no rosto dela. Só o começo de uma versão que ela já estava ensaiando. A senhora me bateu enquanto eu a segurava. Você está exausta. Não sabe o que aconteceu. Liguei para o SAMU. Regina tentou tirar o telefone da minha mão. Cobre Alice com meu corpo até o socorro chegar. Um socorrista perguntou como ela tinha caído. Minha nora me atacou, Regina interrompeu, da porta. Ela perdeu o equilíbrio. O socorrista olhou da marca vermelha no meu rosto para ela. Anotou alguma coisa. Fui na ambulância descalça, sem casaco. Regina ficou na varanda com o telefone no ouvido. Achei que ligava para Rafael. Não sabia que já estava construindo um caso contra mim. No Hospital Pequeno Príncipe. A DRA. Camila Duarte me encontrou 40 minutos depois. A Alice está viva. Está respirando sozinha, mas tem fratura no crânio e sangramento ao redor do cérebro. Ela vai sobreviver. Estamos fazendo tudo o que podemos. Ela abriu os exames. Sua filha já apresenta sinais de uma lesão mais antiga e lesões cicatrizadas em 2 costelas. Não aconteceram hoje. Alice tinha 19 dias. Não sabia rolar, não sabia levantar a cabeça. Nunca tinha ficado sem mim, Rafael ou Regina, exceto 5 dias antes, quando Regina insistiu que eu dormisse enquanto levava Alice para o andar de baixo. A manhã em que ela voltou estranhamente quieta, parou de mamar direito, e eu encontrei um pequeno hematoma atrás da orelha. Regina disse que a pele de recém-nascido machuca fácil. Rafael disse que a mãe dele sabia o que estava fazendo. Eu tinha acreditado neles. A senhora está dizendo que alguém a machucou. Esses achados não podem ser explicados por uma queda acidental. Somos obrigados a notificar o conselho tutelar e a senhora precisa contar à polícia o que aconteceu hoje. Liguei tremendo. Esperava que o boletim começasse com a agressão contra mim. Em vez disso, a delegada Carmen Rocha me perguntou por que Regina tinha me acusado de jogar minha filha no chão de propósito. A senhora Regina procurou a polícia antes da senhora, disse Rocha. Ela alega que a senhora ficou sobrecarregada, bateu nela quando ela tentou intervir e jogou a Alice. Cada palavra estava invertida. E porque eu estava exausta, no puerpério, dependente financeiramente, morando debaixo do teto de Regina, ela acreditava que todo mundo aceitaria a versão dela primeiro. O que nenhuma de nós duas sabia era que havia algo naquela casa que tinha guardado a verdade que ela achava ter apagado. Antes de contar o que a investigação descobriu, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Se você acredita que proteger uma criança deve importar mais que proteger a reputação de uma família, você faz parte da comunidade que eu quero ao meu lado nessa história. Preciso voltar 3 meses antes de entender que a ajuda de Regina sempre vinha com um preço. Na tarde em que nos mudamos para a casa dela, Regina me estendeu uma chave reserva.
Vocês não vão precisar se preocupar com o aluguel aqui. Podem guardar o dinheiro e se concentrar no bebê. Precisávamos exatamente daquilo. O aluguel do nosso apartamento tinha subido bem quando minha licença maternidade ia reduzir minha renda, e Rafael trabalhava numa empreiteira. Regina tinha um quarto de hóspedes e uma casa grande. Agradeci de coração. Na primeira semana, acreditei que tínhamos feito a escolha certa. Mas a ajuda dela vinha com regras. Nada na bancada, comida proibida no andar de cima, banho até às 10, termostato na temperatura dela, visita com aprovação prévia. Cada regra, sozinha, parecia razoável. Juntas, faziam a casa parecer um lugar onde eu era avaliada o tempo todo. Quando minha irmã Tessa veio ajudar a organizar o quartinho, Regina ficou na porta. Ela tem roupa demais. O Rafael quase não precisou de nada. A gente decide o que a Mara precisa, disse Tessa. Depois, no corredor, Tessa perguntou: Você está bem aqui? Ela te olha como se você fosse empregada. É a casa dela. A gente só vai ficar uns meses. Naquela noite contei a Rafael. A Tessa acha a Regina controladora. Ela sempre precisou que as coisas fossem de um jeito certo. Ele disse, sem raiva. Ela me criou sozinha. Trabalhou, quitou essa casa. Deixa ela se sentir útil. A gente só precisa evitar transformar cada coisinha em confronto. Concordei. O que eu não percebia era que Rafael tinha passado a infância inteira evitando confronto com Regina e estava me ensinando como ele tinha sobrevivido a ela, não como conviver em paz. Quando Alice nasceu, Regina virou a avó perfeita por 2 dias. Na terceira manhã, entrou no nosso quarto sem bater e pegou Alice do berço. Ela precisa de sol. Você está deixando esse quarto escuro demais. Com os dias, Regina corrigia tudo. Se Alice mamava rápido, eu estava apressando. Se mamava devagar, minha ansiedade a deixava difícil. De dia, a crítica vinha calma, quase como conselho. À noite, era outra pessoa. Na primeira vez que entrou no quarto passada a meia-noite, tapou os ouvidos. Até quando isso vai continuar? Ela tem 9 dias de vida. Ela precisa de uma rotina. Ela nem sabe o que é rotina. Rafael se colocou entre nós. Mãe, volta a dormir. No dia seguinte, ela bateu uma vez e abriu a porta antes de eu responder. Essa foi a versão dele para resolver o problema. Comecei a pedir desculpas toda vez que Alice chorava para Regina, para Rafael, até para Alice. Tessa ligava quase toda noite. Parei de contar a verdade. Quanto mais isolada eu ficava, mais as opiniões de Regina soavam como fatos. 14 dias depois de Alice nascer, Rafael saiu para um plantão. Eu tinha dormido menos de 3 horas. Regina me encontrou na cozinha, exausta, com Alice chorando no ombro. Você vai deixá-la cair. Me dá ela e dorme 1 hora. Eu deixo a babá eletrônica do lado dela. Eu sei cuidar de um bebê. Vai dormir, Mara. Entreguei Alice e levei o receptor da babá eletrônica para o quarto. Acordei, num silêncio que não era pacífico. A tela mostrava erro de conexão. Tinha dormido quase 1 hora. Corri para baixo, sala vazia. Quando voltei, Regina estava saindo do quartinho. Alice estava no berço, de olhos fechados, e a câmera tinha sido virada para a parede. O que aconteceu com a babá eletrônica? Ela ficava fazendo barulho. A luz estava incomodando. Toquei o peito de Alice. Ela respirava, mas não reagiu. Por que ela está tão quieta? Eu a acalmei. Você devia agradecer. Alice recusou a mamadeira. Levei-a para o nosso quarto e fechei a porta. À tarde, notei uma pequena marca atrás da orelha esquerda. Tire-eye photo. Pele de recém-nascido marca fácil. Regina disse, mal olhando. Ela não alcança atrás da própria orelha. Do que você está me acusando? Mandei a foto para Rafael. Ele ligou. Ela está com febre. Não. Respirando normalmente. Sim, mas não está do jeito dela. Acho que a gente devia levá-la num lugar agora. Você acha que a mamãe ouviu ela? Isso não quer dizer que nada pode ter acontecido. Ela não machucaria um bebê.
A resposta veio rápido demais. No corredor, Regina estava parada, escutando. Tá, sussurrei. Eu cuido da Alice. No dia seguinte, Alice pareceu melhor e usei isso como permissão para duvidar de mim mesma. Mas guardei a foto, guardei as mensagens e notei que a câmera continuava levemente virada para longe do berço. Nos 5 dias seguintes, o choro de Alice ficou mais frequente e a paciência de Regina desapareceu. Antes de um segundo plantão noturno de Rafael, pedi para ele ficar. A Alice não tem estado a mesma. Você disse que ela voltou a mamar. Me liga se alguma coisa mudar. 5 noites depois de eu tirar a foto, o choro de Alice acordou Regina passada a meia-noite. E tudo aconteceu de novo. Eu nunca joguei, minha filha falei para a delegada Rocha. Ela me pediu para repetir a sequência 2 vezes, de formas diferentes. Meu relato não mudou. Fotografou a marca no meu rosto. O primeiro socorrista já tinha registrado a vermelhidão antes da acusação de Regina. Quem teve acesso a Alice nos últimos 19 dias? Eu, o Rafael e a Regina. A senhora procurou atendimento médico depois do hematoma? Não. Ela pareceu melhor no dia seguinte. E seu marido alguma vez contou que ela batia nele? Não. Aquela resposta era tecnicamente verdadeira. Eu nunca tinha perguntado o que as frases de Rafael sobre disciplina escondiam. Rafael chegou ao hospital. Cadê a Alice? Na UTI. O que aconteceu no seu rosto? A sua mãe. Uma assistente social explicou que nenhum de nós dois podia ficar sozinho com Alice até a avaliação de segurança terminar. Fiquei com Rocha, que perguntou sobre o temperamento de Regina e o controle sobre a casa. A doutora. Duarte voltou de manhã. O inchaço não piorava, mas Alice ainda não tinha recobrado o alerta completo. O conselho tutelar não ia permitir que ela voltasse para a casa de Regina. Minha mãe pode sair da casa, disse Rafael. A opção mais segura é uma residência separada, respondeu a assistente do caso. Tessa chegou. Minha casa. Pelo tempo que precisar. A gente pode ficar lá todo mundo junto. Rafael disse, aliviado. Não falei. Você disse para a delegada que não estava lá. Eu perguntei se você acredita que sua mãe me bateu. Eu acredito que alguma coisa aconteceu. Nossa filha tem lesões de 2 episódios diferentes, e você ainda está protegendo-a de uma acusação. Estou protegendo a gente de um erro que não dá para desfazer. O erro já foi cometido. Foi naquele momento que meu casamento mudou. Não quando Regina me bateu, nem quando Alice caiu. Mudou quando Rafael viu a prova do que o silêncio tinha custado e ainda tentou ficar neutro. Nos 2 dias seguintes, Alice estabilizou. Rafael só visitava com o funcionário presente. Regina ligava sem parar e depois de uma conversa ele voltou bravo. Ela disse que você sempre a odiou. Sua mãe não está neste quarto. É Alice está. Ele olhou para os fios ligados ao corpo da filha. Sentou e começou a chorar. Eu devia ter ficado em casa naquela noite. Você devia ter acreditado em mim 5 dias antes. Foi a primeira resposta honesta dele. Tessa me levou a uma sala de espera com um caderno. Anota tudo. Cada data. Cada vez que a Regina ficou sozinha com a Alice. Ao listar a tarde em que dormi, enquanto Regina cuidava de Alice, lembrei da babá eletrônica desconectada. Tinha sido um presente de um colega de Rafael e eu mesma tinha configurado o upload automático na nuvem. Abri o aplicativo. Havia clipes daquela tarde e a gravação parava de repente, a última miniatura borrada, como se uma mão tivesse passado perto da lente. Liguei para a delegada Rocha, que instruiu a não apagar nada e foi ao hospital com uma perita. Os registros mostraram que alguém tinha desconectado o aparelho fisicamente logo depois de eu dormir. Os investigadores assistiram ao clipe antes de mim. Depois, Rocha voltou. A senhora Regina entra carregando a Alice, que está chorando. A gravação dura 22 segundos antes da câmera ser virada. Ela segura a Alice com mais força do que é seguro para uma criança de colo. Eu quero ver. No clipe, Regina entrava carregando Alice sem apoio para a cabeça. Para com isso,
dizia, com os dentes cerrados. Apertava com mais força, depois a sacudia com um movimento brusco, seguido de outro. O choro de Alice se quebrava num som contido. Regina congelava, olhava para o rosto de Alice, depois olhava direto para a câmera e cobria a lente com a mão. Fiquei olhando a tela em branco. 5 dias antes, eu tinha visto aquele hematoma e me perguntado se estava imaginando o perigo. Não tinha imaginado nada. A doutora Duarte confirmou que o manuseio era consistente com traumatismo craniano por abuso e o aperto no peito batia com as costelas cicatrizadas. Os investigadores recolheram o aparelho físico na casa de Regina. Os registros batiam com os arquivos na nuvem, contradizendo tudo o que ela tinha dito à polícia. Confrontada, ela mudou a versão, disse que só estava balançando Alice e que o vídeo distorcia um movimento comum. Rafael assistiu à gravação sozinho, com a entrevista gravada. Quando saiu, os olhos estavam inchados. Eu dei um depoimento sobre minha infância. Ela batia em mim, o bastante para eu aprender quando parar de falar. Apertava meus braços e me mandava dizer aos professores que tinha caído. Ela chamava isso de disciplina. Por que você nunca me contou? Eu achava que era normal. E mesmo assim deixou nossa filha na casa dela. Eu me convenci de que ela era diferente agora. Eu falei com as duas. Foi o primeiro pedido de desculpas sem explicação junto. A prova médica, a gravação, minhas mensagens e a mudança de versão de Regina se sustentavam sozinhas. Pela primeira vez, a verdade não dependia mais de eu parecer confiável para alguém. 3 dias depois, Regina foi presa. Não senti triunfo, só cansaço. Título de família descrevia a relação. Não garantia caráter. O conselho tutelar me isentou. O plano de segurança exigiu que morássemos separados de Regina. Rafael perguntou se podia se mudar com a gente para a casa de Tessa. Eu não vou voltar para a casa da sua mãe, nem deixar ela chegar perto da Alice de novo. Falei. Sem ligação a sós, sem foto por parente, sem endereço. Você precisa de terapia individual e de terapia de casal se a gente continuar junto. E não vai morar com a gente ainda. Eu preciso de um lugar que pareça seguro, e agora não confio no seu julgamento. Por quanto tempo? Eu não sei. Ele foi para um hotel, sem negociar. Passei a entender que abrigo não é segurança se pode ser tirado toda vez que a gente se recusa a obedecer. Alice teve alta depois de mais de uma semana. Tessa preparou o quarto de hóspedes sem nenhuma condição. Rafael pegou Alice no colo pela primeira vez desde o hospital. Desculpa, sussurrou. Um pedido de desculpas a uma recém-nascida não desfazia o que o silêncio dos adultos tinha permitido, mas ele devolveu a chave da casa de Regina, se mudou para um hotel e marcou terapia sem eu precisar pedir. Regina tentou contato através de parentes, dizendo que tinha sido mal interpretada. Rafael repassava tudo ao advogado e não respondia. Uma tia sugeriu que a cadeia ia destruir a vida de Regina. Desliguei o telefone. Ela quase tinha destruído a vida de Alice porque um bebê não parava de chorar. Na audiência da medida protetiva, Regina esperou que Rafael fosse até ela. Ele ficou ao lado do advogado. A medida proibiu qualquer contato dela com Alice ou comigo. Meses depois, ela aceitou um acordo por lesão corporal grave e agressão, com pena privativa de liberdade e restrições sob supervisão. Um histórico respeitável não apagava uma decisão violenta. Eu passei a vida achando que devia obediência a ela porque me criou. Rafael disse, depois, você pode ser grato pelo que alguém te deu e ainda assim responsabilizar essa pessoa. A terapia não o transformou da noite para o dia, mas ele aprendeu a reconhecer o próprio silêncio. Contei a ele que a parte mais difícil não tinha sido a acusação de Regina. Eu já esperava que ela mentisse. Foi ver meu marido procurando uma versão em que ninguém precisasse ser culpado. Eu achava que neutralidade era o lugar mais seguro. Ele disse, era seguro para você. Deixava eu e a Alice sozinhas. Ele encontrou um apartamento modesto. Deixei o contrato no nome dos dois, mantive acesso às contas.
Ele trocou o contato de emergência em todo o formulário médico e tirou Regina de tudo relacionado a Alice sem pedir crédito por isso. 6 meses depois, Alice continuava sem convulsões, fazendo fisioterapia e acompanhamento. Era mais lenta para controlar a cabeça, mas reagia às nossas vozes e sorria para Tessa. Voltei a trabalhar aos poucos. Rafael continuou os plantões, mas passamos a revisar as necessidades de Alice juntos, e a discordância deixou de ser tratada como deslealdade. A confiança voltou aos pedaços. Uma sessão de terapia concluída, uma mensagem de parente que ele me mostrou em vez de esconder, uma noite inteira de choro em que ele continuou paciente. Ao desempacotar a última caixa da mudança, encontrei a chave reserva que Regina tinha me entregado meses antes. Lembrei de quão agradecida eu tinha me sentido na garagem dela. Tinha achado que segurança significava ter onde ficar. Agora entendia que abrigo não é segurança se pode ser tirado toda vez que a gente se recusa a obedecer. Coloquei a chave dela num envelope para o advogado e pendurei a minha num molho novo. Algumas noites depois, Alice acordou passada a meia-noite. O choro chegou pela babá eletrônica ao lado da nossa cama virada direto para o berço, ligada, sem que ninguém se sentisse ameaçado pelo que pudesse gravar. Rafael pegou o aquecedor de mamadeira enquanto eu ia até o quarto. Por um instante, o som me levou de volta à casa de Regina. Depois Alice me viu e o choro suavizou. Está tudo bem, sussurrei. Você pode chorar. O apartamento era menor que a casa de Regina, os móveis não combinavam e nossa reserva crescia devagar. Mas a porta estava trancada, a chave era nossa, a babá eletrônica estava ligada e minha filha nunca mais precisou ficar em silêncio para estar segura.